Questão de número 44 do capítulo 9. Nós temos um objeto de massa m, velocidade v em relação ao observador e explode em dois pedaços, um com massa 3 vezes maior do que o outro. A explosão ocorre no espaço sideral. O pedaço de menor massa fica em repouso em relação ao observador. Qual é o aumento da energia cinética do sistema causado pela explosão no referencial do observador? Então, nós temos ali o nosso observador, um astronauta, já que o evento ocorre no espaço sideral. Claro que um observador pode ser uma nave, pode ser uma câmera, um telescópio, mas vamos colocar um ser humano de fato no referencial do observador. O objeto vai ser um asteroide. Então, nosso observador está aí no espaço sideral, vem um asteroide e explode em dois pedaços. Um parte com uma certa velocidade, enquanto que um pedaço menor fica em repouso em relação ao observador, como dito no nosso enunciado. O que parte com uma certa velocidade, ele possui uma massa 3 vezes maior do que o que ficou estacionário em relação ao observador. Então, nós temos aí o objeto que partiu com uma certa velocidade após a explosão, de 3 vezes a massa do menor. Dessa forma, a gente pode dizer o seguinte, nós vamos estabelecer uma massa m, que é a massa total do nosso asteroide, de modo que o pedaço menorzinho ele vale 1/4 dessa massa total. Então, se você somar m mais 3m, dá 4m, que é a massa total do asteroide, 4m1. Então, m1 é 1/4 da massa total. E o pedaço maior vai ser 3/4 da massa total original do asteroide. Isso levando em consideração que não houve nenhuma perca de massa em pedaços fragmentados bem menores após a explosão. Então, a explosão partiu os dois objetos exatamente em dois pedaços, sem nenhuma perca por fragmentos. Então, nós temos aqui a nossa configuração estabelecida. Então, tá aí. Nossa massa menor vale 1/4 da massa original e a massa M2, que é 3 vezes maior que a massa menor, é 3/4 da massa original do asteroide. Aplicando a lei de conservação do momento, nós vamos ter a variação da conservação do momento, que é o momento após a explosão menos o momento antes da explosão. Pela conservação, a conservação do momento nos diz que essa variação ela é nula. Então, o momento desse asteroide ele é igual antes e após a explosão, para que se conserve. Dessa forma, podemos escrever o seguinte. Após a explosão, nós temos dois pedaços. Um pedaço M1 com velocidade V1 e um pedaço M2 com velocidade V2. Antes da explosão, nós tínhamos um corpo por inteiro, um corpo único, que é a soma dos dois pedaços, da massa dos dois pedaços, multiplicado pela sua velocidade inicial. Lembre-se que o enunciado ele quer a variação da energia cinética para essa situação. Então, nós vamos ter que calcular a energia cinética antes e após a explosão. E com isso, a gente tem que calcular qual é a velocidade final do pedaço que foi arremessado após a explosão, já que o pedaço que ficou M1 após a explosão, ele fica estacionário em relação ao nosso observador. Então, portanto, o termo que equivale à sua quantidade de movimento após a explosão é zero. Dessa forma, nós temos o seguinte. A massa M2, que é 3 vezes a massa de M1, vezes a velocidade com que ele partiu em relação ao observador, é igual à quantidade de movimento antes da explosão, que é dada pela soma das massas, M1 mais M2, que vale 3M1, vamos colocar em termos da mesma massa, para a gente poder cancelar os termos, multiplicado pela sua velocidade inicial. Você já deve ter notado aqui que isso é mais uma questão de conceitos, de manipular equações, já que a gente não tem nenhum valor
envolvido propriamente dito. Então, isolando a nossa variável velocidade, a gente vai ficar da seguinte forma, né? Nós vamos ter, de um lado, o nosso 3m1v2, que é o que a gente quer isolar, e do outro lado vamos ter 4m1 vezes v0, né? Ou seja, a massa total do asteroide. Isolando a nossa variável, né, velocidade, nós vamos ter 4m1 sobre 3m1 vezes a velocidade inicial do objeto. As massas são iguais na divisão, então o quociente entre elas é 1. Então, nós temos que a velocidade do asteroide após a colisão é 4/3 da sua velocidade antes da explosão. Dessa forma, a gente pode aplicar a variação da energia cinética como sendo a energia cinética final menos a inicial. Nesse caso aqui, entenda-se final e inicial como sendo final imediatamente após a explosão e inicial imediatamente antes da explosão. Dessa forma, a gente pode reescrever os termos da seguinte maneira. A energia cinética final é a soma da energia cinética dos dois pedaços que sobrou, né? do pedaço 1 e do pedaço 2, menos a energia cinética do objeto imediatamente antes da explosão, que só era um corpo só, então vai ser dado apenas por 1 meio de mv0 quadrado, né? Já que a massa dele completa está aqui dentro. Porém, um dos pedaços, né, o pedaço menor, está em repouso em relação ao nosso observador, e a gente quer a variação da energia cinética em relação a ele. Então, dessa forma, esse primeiro termo, que representa a energia cinética do pedaço menor, ele some, porque ele é nulo. Assim, a nossa equação fica com essa cara aqui. Nossa, que coisa, né? Vamos explicar termo a termo. Então, nós temos aqui, ó, 1 meio da massa 2. Mas quem é a nossa massa 2? É 3/4 da massa original. Então, tá aqui, ó, 3/4 da massa original. E quem é a velocidade 2 ao quadrado? Né? A velocidade 2 é quem? 4/3 da velocidade antes da explosão. Então, nós temos 4/3 da velocidade antes da explosão elevado ao quadrado, já que V aqui está elevado ao quadrado, menos a energia cinética antes da explosão. Vamos organizar aqui os termos. Nós vamos ter o seguinte. 1 meio vezes 3/4 dá 3/8 vezes m. 4/3 elevado ao quadrado vai ser da seguinte forma. 4 elevado ao quadrado, né? Como é um quociente, a gente pode fazer esse expoente, né, independente. Então, vamos ter 4/3 vezes 4/3. Então, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3 dá 9. V0 quadrado, menos a energia cinética antes da explosão. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Multiplicar, né, essas frações aqui. Está todo mundo se multiplicando, a gente multiplica elas. Então, nós temos 3 vezes 16 dá 48. 8 vezes 9 dá 72. Então, nós vamos ter 48 sobre 72 avos, m v0 quadrado, menos 1 meio de mv0 quadrado. A gente pode colocar essa fração, né, a gente pode simplificar essa fração, né, procurando números primos que conseguem dividir ambos os termos da fração igualmente, né, consegue dividir ambos os termos da fração. Fazendo isso, nós vamos ter o seguinte. Depois que simplificarmos essa fração, 48 sobre 72 vai dar 2/3 de mv0 quadrado menos 1 meio de mv0 quadrado. Então, nós temos aqui a mv0 quadrado e mv0 quadrado. Vamos colocar em evidência. Então, fica uma soma de fração, né, que é 48 sobre 72 simplificado, que é quanto? 2/3, menos 1 meio, que é do segundo termo da nossa operação, multiplicado por mv0 quadrado. Se a gente multiplicar de volta, né, fazer a distributiva,
a gente tem a equação de cima, né? Óbvio, se a gente for colocar aqui a fração equivalente a ela, já que aqui eu reduzi a fração. E aqui agora, para encerrar, é só fazer o MMC, né, entre essas duas frações, né, fazer a soma entre frações. A gente sabe que o MMC de 3 e 2 é 6. Então, vai ficar 1/6 de mv0 quadrado. Então, essa é a variação da energia cinética que o objeto vai obter após a explosão, né? Ele vem com uma certa velocidade, né, carregando uma certa energia cinética. Após a explosão, essa variação da energia cinética será igual a 1/6 de mv0 quadrado, né? A massa original do objeto vezes a velocidade do objeto antes da explosão elevado ao quadrado sobre 1/6. Se a gente vê que a energia cinética é 1/2 de mv quadrado, então sobra o que aqui? Sobra 1/3, não é? Então isso significa que o objeto ele vai embora com 1/3 da energia cinética original do objeto. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham compreendido a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudei, curtam, compartilhem, né, que é para ajudar o canal e levar mais pessoas que possam estar com dificuldade nesse conteúdo. Se inscreva se você é novo e, como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. Fui!